vamos entrar no capítulo 15 de Mateus. Temos visto que esse livro é maravilhoso. Das 4 biografias, Mateus apresenta Jesus como o Salvador Rei. Mas eu tenho desfrutado muito, né? Temos desfrutado. Irmãos, a origem do nosso Senhor, o nascimento dele. Irmãos, o Senhor foi um ser extraordinário, teve um nascimento extraordinário, né? Ninguém foi concebido como o Senhor, certo? Na sua concepção, não teve a participação do homem, aleluia! Louvado seja o Senhor. O Espírito envolveu Maria e um ente santo foi gerado ali, certo, irmãos? E a vida que o Senhor teve também, irmãos, ninguém teve a vida que ele teve, né? O viver que ele teve, os feitos do Senhor, inigualáveis. Desfrutei muito, Daniel, né, sábado passado, né? A multiplicação dos pães, irmãos, é algo que a gente já ouviu tanto, né? Mas toda vez que nós ouvimos o milagre da multiplicação, eu fico perplexo. Como é que pode 5 pães e 2 peixes, vamos alimentar quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Eu calculo umas 15.000 pessoas. E ainda sobrou, em Mateus é 7 cestos, né? Em João é 12 cestos cheios, aleluia, indicando que esse Senhor, irmão, a fonte é inesgotável. Como nós cantamos o hino, quero beber, me saciar, quero suprir, me alegrar, uma fonte inesgotável. Irmãos, não dá para esgotar o Espírito. Tudo o que precisamos, o Senhor é para nós. Tudo o que necessitamos, o Senhor é para nós. Ele é tudo. Quer alegria? Ele é a fonte de alegria. Quer paz? Ele é a própria paz. Quer amor? Ele é a fonte do amor. Quer vida? Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, tudo Ele é para nós. Então o livro de Mateus apresenta esse Senhor maravilhoso, certo? E hoje vamos entrar no capítulo 15, tá bom? Eu desfrutei muito, essa semana um pouco, né? Desfrutei bastante e um pouco mais. Mateus capítulo 15. Vamos abordar 2 questões, irmãos. Uma questão bem antiga e atual, tá? Que é, primeira questão. O título dessa mensagem é Buscar a Realidade, tá? Primeira questão é, os religiosos da época, irmãos, eles não cessavam de importunar o Senhor e vigiar o Senhor. Vemos que eles rejeitaram esse Senhor, mas mesmo assim, onde o Senhor ia, eles estavam ali, observando, questionando, e pior, tentando achar um meio de como tirar a vida do Senhor. Mas isso é impressionante, né? O povo de Deus, era o povo de Deus, mas era cheio de ódio pelo autor da vida. Isso me impressiona várias vezes. E procuravam um meio de como lhe tirar a vida. E conspiravam. Irmãos, isso é algo terrível. Né? Terrível. Aqui começa assim. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vamos aqui, irmão, fala de honrar pai e mãe. Creio que a maioria aqui é pai e mãe, né? E eu sei que muitos pais também têm os irmãos idosos. Temos a nossa irmã Olinda, temos, né, os pais da Esther. Quantos anos ele tem? 86.
Temos o pai, olha, amei. Sim, Modete, tá? Temos o pai da Mag e da Joseli, 95 anos. Oh, pai. Então, irmãos, existe uma promessa na Bíblia, né? Quem honra pai e mãe, né? Prolongará os seus dias e vai bem em tudo, vai prosperar em todas as coisas. Mas, irmão, essa palavra, honrar pai e mãe. Agora, e se teu pai ou a tua mãe te abandonar, merecem ser honrados? Merecem? Não, vou dar um testemunho aqui, meu. A minha experiência, fala de realidade, mas a minha realidade, quando eu tinha 11 anos, o pai que eu amava, o pai que eu desfrutava como amigo, não, de repente, ele me abandona, junto com mais 6 irmãos e a minha mãe grávida. Irmão, ô pai, vocês não sabem o que eu passei no período de adolescência, um pré-adolescente, de repente, sem pai, só com a mãe, com vários irmãos pequenos, e de repente somos despejados na rua. É triste? Se eu começar a falar aqui, eu choro, irmãos. Como eu sofri, irmãos. Como eu sofri com essa questão de ser abandonado pelo meu pai. Por isso que eu desfruto muito de um hino, né? O S72. Há um Pai celestial, há um Pai amoroso, que prometeu que nunca nos abandonaria. Aleluia! Que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão, mas foi nessas horas de você não ter um pai, que eu comecei a ganhar a realidade de orar para o Pai Celestial. Tá, irmãos? E era difícil para mim. De repente você é um pré-adolescente, assumir a responsabilidade da tua própria mãe e dos teus irmãos, que era tudo pequenininho. Irmão, que sofrimento. E que falta fazia um pai. Irmão, um pai é tudo numa família. Certo, irmão? De repente, quando o pai falece, é uma coisa. O pai faleceu, há um certo conformismo, né? Meu pai faleceu. Mas quando teu pai sai e não dá notícia, te abandona, irmãos, como eu chorava. Onde está o meu pai? Certo, irmão? Então, essa palavra, né? Honrar pai e mãe. Encurtando a história, que é triste, tá? 30 anos depois, esse pai que nos abandonou, ele aparece, vítima de um AVC, totalmente incapaz, e do ponto de vista humano, o que se faz numa hora dessa? Não fala assim, aquilo que você semeou, você também colhe? Você abandonou, agora os teus filhos vão abandonar? Mas, irmão, na minha experiência, nós acolhemos o meu pai. Amém? Tínhamos tudo para abandoná-lo. 16, 17, eu tinha revolta às vezes, Senhor, né? Ele, menino, cuidando de vários, pagava aluguel, pagava luz, só eu trabalhava, irmãos, sabe? Então, dava uma certa revolta. Depois, eu já adulto, ele aparece. E os filhos que ele abandonou foram os filhos que cuidaram dele. Então, irmão, eu lembrava dessa passagem. Honra teu pai e a tua mãe. Meu pai pode ser igual ao meu pai terreno, mas, pela graça de Deus, eu procurei honrá-lo. Aleluia! Isso trouxe bênção para a minha vida. Trouxe bênção até hoje. Aleluia! Eu desfruto dessa promessa aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e prolongue os teus dias na terra. Irmãos, e tratando do meu pai, tem aquele versículo que fala: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Te abandonou? Agora acolhe. Te desprezou? Acolhe agora. Não te amou? Agora ama. Irmãos, isso daí, irmãos,
Eu sei que do ponto de vista humano é loucura, né? Não, vê lá, eu pagaria com a mesma moeda, mas irmão, é muito estranho o que eu vou falar aqui. Apesar de meu pai ter nos abandonado, que eu vou falar aqui é loucura, tá? Ele nos amava. Você acredita? Eu fiz o velório do meu pai. E olhando as suas roupas, ele tinha foto de todos os filhos e orava todos os dias pelos filhos. Oh, Jesus! Vai entender algo assim. Mas por outro lado, né, cantamos um hino, né, que há um Deus que sonda e conhece todas as coisas. Há um Deus que escreveu um livro, e nesse livro está escrito tudo a nosso respeito. Mas isso também estava escrito, que um dia isso ia acontecer. Isso aconteceu, sabe para quê? Para eu buscar o Pai verdadeiro. Aleluia! Como eu me apeguei com Deus, irmãos, nesse período. Orava meus irmãos pequenos, né? E eu orava, Senhor, me ajude, Senhor. Me dê luz, me dê sabedoria, me dê força para eu cuidar desses filhotes de rato aqui. Né? Minha mãe desesperada, filho, não dá, filho. Chegou uma hora que um dia ela falou de madrugada chorando, filho, não dá. Me ajuda a escolher 4 aqui, vai. Para eu dar para adoção, porque não vamos dar conta. Eu falei, mãe, não faz isso, irmão. Uma recém-nascida, tá? Tudo pequenininhos. Falei, mãe, não dê nenhum. Com a ajuda desse Deus e Pai, eu vou ajudar a senhora a criar todos eles. Irmãos, como que essa frase mudou a minha vida? Como que Deus honrou a frase proferida por um pré-adolescente? Nossas palavras, irmão, têm peso. Nossas palavras, irmão, por isso que os pais, temos que honrá-los, porque os pais nos abençoam, não abençoa? Né? Eu sou do tempo que abençoa o pai, abençoa a mãe. Hoje não tem mais isso, né? Hoje ainda tem, né? Graças a Deus. Tem exceções. Mas no mundo, né? No mundo moderno, não dorme, estou indo, fui. Mas muitos aqui são do tempo, a bênção, pai. A bênção, mãe. Eu lembro que a minha mãe falava, a bênção da minha mãe era sempre a mesma. Deus te faça feliz. Aleluia! Louvado seja. A bênção do meu pai era uma bênção muito inclusiva. Não, ele era cristão, viu? Pasme, ele era cristão. Eu lembro que a bênção dele era assim, olha que bênção longa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê saúde, te dê felicidade, que Deus faça você um homem, que Deus faça você perseverar no caminho de Deus, que Deus te faça grande perante Deus. Irmão, era uma bênção que às vezes você, tá bom, já estou abençoado. Mas irmão, Deus honra a bênção do pai e da mãe. Amém? Por que honra? Porque os pais são a nossa fonte, né? E a fonte dos nossos pais é Deus. Aleluia! Então, quando o pai abençoa, é Deus abençoando ali. Aleluia! Quando a mãe abençoa o filho, irmãos, é Deus abençoando através de você. Portanto, não desista dos seus filhos. Profira bênçãos. Bênçãos. Deus é maravilhoso. Ele vai honrar a tua palavra, porque você representa o próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Continuando o versículo. Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então, no Antigo Testamento, o filho que amaldiçoasse o pai e a mãe, mas era punido de morte. Olha a seriedade. Porque os pais representavam o próprio Deus. Mas aqui fala assim, ó, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai
ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, irmãos, o filho chegava ao pai e para a mãe: olha, tudo que você poderia aproveitar de mim é oferta ao Senhor. Então os pais nunca iam se aproveitar dele, porque, então, irmãos, é algo muito sério isso aqui. Aí Jesus fala bem forte no versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Ou seja, irmãos, em vão me adoram com os lábios, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O último hino que nós cantamos, penúltimo, que fala, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à língua, e o Senhor já conhece tudo. Irmãos, que os nossos louvores, que as nossas orações, irmãos, que a nossa proclamação de amor seja com realidade, sejam verdadeiras, porque é um Deus que sonda o nosso coração. Quando eu falo, Senhor, eu te amo, irmãos, é porque nós amamos o Senhor. Para que eu vou fingir que eu amo o Senhor, se Ele é aquele que sonda os corações? Não é verdade? Então, irmãos, eu posso mentir para o homem, mas não para Deus. Então, eles honravam o Senhor só de boca, mas o coração estava longe. Oh, Senhor Jesus, queremos honrar o Senhor de boca e de coração. Aleluia! Quero declarar que eu amo o Senhor com a minha boca e também com o meu coração. Porque afinal um dia eu criei no meu coração e confessei com a minha boca que Jesus é o Senhor e a vida dele entrou dentro de mim, aleluia! Isso foi realidade, louvado seja o Senhor. Depois o Senhor fala aqui, ó, e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Olha a situação dos mestres da lei. Irmãos, eram cegos guiando outros cegos. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Bom, essa palavra foi dita há quase 2000 anos, né? Hoje temos uma pandemia, né? Aqui, cadê o alquinho? Aqui. Hoje, tá bom? Aqui, ó. O comer sem lavar as mãos não contamina. Isso aqui, irmão, foi uma ilustração. Os religiosos da época se preocupavam só com o exterior, com lavagem de mãos. Mas aqui Deus expõe, irmão. Deus expõe o interior das pessoas e nosso também. Eu posso ser, irmão, exteriormente, muito bonitinho, muito certinho,
mas há um Deus que sonda e conhece o meu coração. E no meu coração tem essas coisas aqui? Tem? Aqui fala que do coração procedem. Não procedem. Ô misericórdia! Mas Senhor, eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca blasfemei, nunca dei falso testemunho. Mas irmão, do teu coração podem proceder essas coisas. É por isso que em Provérbios fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Vamos que Deus guarde o nosso coração. Tudo começa com o nosso pensamento, né? Não é isso? O homicídio começa no pensamento. É ou não é? Alguém me faz um mal. Eu fico remoendo aquele mal, imaginando o que ele me fez. Quanto mais você pensa, mais ira você fica, mais ira você fica. Depois aquela ira se transforma em ódio. E aquele ódio, isso acontece no mundo, irmãos, tá? Certo? Aquele ódio pode levar você a matar alguém. Oh, misericórdia, tudo procede do coração. Por isso que graças a Deus, aleluia, quando nos convertemos, irmãos, ganhamos um novo coração. Um coração renovado, aleluia. Mas esse é o coração do novo homem. Se eu não viver no Espírito, irmãos, isso aqui é o velho homem. Do meu coração pode proceder todas essas coisas aí. Mas, se pelo Espírito eu mortificar todas essas coisas, certamente eu viverei, aleluia! Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas nós temos o Espírito, e eu tenho o Espírito. Oh, louvado seja Deus! Ao cantar esses hinos, irmãos, olhei para os irmãos, vocês estavam na esfera celestial. Então, irmãos, o segredo é transportar essa esfera para a nossa vida, aleluia! Não é isso? Tão gostoso cantar, irmão, é uma coisa maravilhosa esses hinos, aleluia! Você se sente no alto, não é verdade? Mas, se eu levar isso no meu viver, os irmãos só cantam na reunião? Não! Só ora na reunião? Não! Irmão, nosso viver, quando eu levo isso para o meu viver, onde eu estou, Deus também está ali no teu trabalho, irmão, na escola, na rua, onde for, esse ambiente celestial está comigo. Irmão, isso é realidade, é buscar a realidade, graças ao Senhor. Isso vai nos fazer vencedores, louvado seja Deus. Não está na mensagem, mas vou pegar um pouquinho, tá? Nós temos que honrar só pai e mãe? E honrar as autoridades. Tem que honrar? Irmão, não importa quem seja, irmão. Vivemos num mundo hoje, irmãos, que ninguém... Olha, irmão, você vai numa fila de banco, de mercado, quando surge assunto político, irmão... Misericórdia. Então, irmãos, o que a Bíblia fala? Vamos abrir em 1 Pedro 3. Pedir ajuda para o Caleb aí, tá? Que fala que temos que honrar, né? Sujeitar toda autoridade, toda instituição humana por causa do Senhor. Pedro 3, 2,13, perdão. 2,13. Temos que buscar a realidade desse versículo, irmãos. Achando aí? Achou? 2,3. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Naquele tempo, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo
dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Irmãos, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Irmão, nosso testemunho de sujeição às autoridades, irmãos, isso aí é maravilhoso. Isso aí emudece os insensatos e ignorantes, certo, irmão? Nós sujeitamos as autoridades que estão aí, mas é por causa da nossa consciência para com Deus. Agora, Romanos 13. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Tem um minutinho, já vou achar aqui. A partir do versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Irmãos, olha que palavra forte. Todo homem, não é todo cristão, não é todo homem, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha que coisa séria aqui. Você está na rua, você é parado num comando de trânsito, certo? O guarda te para. Isso aconteceu muito comigo. Documento. Aí você pega e fala: ô, seu guarda, eu tenho mais o que fazer. Você não tem o que fazer não, porque você não vai caçar bandido. Por que você vem me perturbar aqui? Alguém aqui já falou isso para algum policial? Louvado seja o Senhor. Tá bom? Jamais fale isso, irmão. Porque além de você ser punido pela autoridade, o Senhor também vai te pegar. Tá, irmão? Certo? Irmãos, quando você vai num banco, o guarda do banco é a autoridade ali. Eu vi tanto isso, fui bancário muitos anos. A pessoa chegava depois do horário, queria entrar, o guarda barrava. Guarda, não, o senhor não pode entrar. Não, não, mas eu sou fulano de tal. Sim, eu sei que o senhor é fulano de tal, mas o horário aqui é tal. Irmão, e começava uma discussão ali, irmão. Irmão, como é feio isso daí. Eu já vi ministros de Deus, homens aí da mídia, querendo entrar no hospital fora do horário. E o simples porteiro ali, olha, o senhor me perdoe, mas o senhor não pode entrar. Mas você sabe com quem você está falando? Não, eu sei. A questão é que é horário, agora é troca de paciente e tal, isso e aquilo. Mas você sabe com quem você está falando? E tal, irmão, que coisa desagradável. Eu presenciei isso. Irmão, sujeitai-vos a tudo por causa do Senhor. Espero como povo do reino, não demos tais vexame, irmão. Atrasou no banco, mas vai no dia seguinte. Tá? Só se for muito conhecido do gerente, se ligar para ele, ele autoriza, aí sim, tá? Mas não queira se impor. Irmão, cantamos aí. O grande é pequeno, né? Certo? O último é primeiro. Quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Certo, irmão? Então aqui, ó. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem,
e terás louvor dela. Aleluia! Eu nunca esqueço, quando eu fazia patrulhamento, no meu tempo, né, de patrulheiro, né, tinha um policial do meu lado, ele era terrível, ele era, meu Deus, terrível. Mas quando ele passava perto de um grupo cristão, ele via os cristãos saindo, irmão, ele, tá aí um povo que não nos dá problema, louvado seja Deus. Olha, se toda a cidade fosse como esse povo, irmãos, era um grupo cristão, ordeiro, pacífico, irmãos de boas obras, aleluia. Olha aí, faze o bem e terás o louvor da autoridade, aleluia. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Está vendo, irmãos? Deus protege as autoridades, com exceção lá do caso do PCC, que foi algo anormal. Irmão, geralmente num confronto entre a autoridade e os transgressores da lei, Deus honra a autoridade, porque foi Ele que instituiu. E Ele também que tira, Ele também que pune. Se a autoridade está fazendo algo errado, irmãos, Deus vai punir a autoridade, porque tudo procede dEle. Louvado seja o Senhor. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amém? Temos a consciência diante do Senhor. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. Até Jesus pagou. Eu não é, lembra? Né? O teu mestre paga o imposto? Pedro, paga. Na verdade, né? Mas, para não escandalizar os religiosos da época, né? O que Jesus falou para Pedro? Vai pescar, Pedro, vai pescar, vai. E o primeiro peixe que você pescar, vai ter uma moeda lá. O valor exato, oh, que coisa maravilhosa. E Pedro foi, né? Mas eu creio que Pedro ficou horas e horas ali, ó. Né? E meditando, por que eu falei que o mestre paga imposto, né? Porque, né, quem paga imposto? Os estranhos ou os filhos do rei? Os estranhos. O Senhor era o rei, rei do reino. O Senhor não era para pagar imposto do templo. Ele era maior que o templo. Mas, por causa do testemunho, ele mandou Pedro ir pescar, certo? E o primeiro peixe que ele fisgou tinha lá, não sei quantos denários lá. Vai lá, paga por mim e por ti. Certo, irmão? Então, depois o Senhor fala, naquela época, né? Aquela célebre frase do Senhor, né? De quem é essa efígie e inscrição? Ah, de César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha a sabedoria do nosso Senhor. Nós estamos aqui na terra, irmão. Nós somos filhos do rei. Mas, pelo testemunho, nós pagamos o imposto, nós damos a César o que é de César, aleluia, é uma vida exemplar, graças a Deus. Pagar a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, louvado seja Deus. Mas eu abri só um preâmbulo, né? Fala de honrar pai e mãe, isso aí abrange toda a nossa vida, irmãos. Né, temos que honrar todas essas coisas aqui. E se fizermos isso, bem-aventurado nós somos. Louvado seja Deus. Né? Não vou ficar por aqui. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos faça tais pessoas que o honra, não só de boca para fora, mas com realidade. Aleluia. Possamos honrar os pais, honrar os irmãos que servem, que estão na liderança, honrar as autoridades. Irmãos, isso, louvado seja o Senhor, traz bênção para a nossa vida. Aleluia. Vamos ficar em pé, eu queria orar pelos irmãos. Amém?
Tem alguns irmãos enfermos, né? A Heleninha, né? A Heleninha, parece que a mãe da Michele pegou Covid, né? Tem mais alguém? É? A mãe e a irmã, certo, irmão? Essa oração, irmãos, está incluindo todos esses irmãos. E Tiago, isso, oi? A Michele, sua filha, né? Amém. Então, louvado seja o Senhor. Mas tantos motivos para orar, não é verdade? Mas esse momento aqui é especial. Estamos reunidos no nome do Senhor e essa oração vai subir até o terceiro céu. E Deus vai ouvir. Aleluia! Louvado seja Deus. Senhor, obrigado por esta noite. Somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos a Ti pelo Teu falar. Pai, muito obrigado pelos nossos pais. Queremos honrar nossos pais. Queremos honrar as autoridades. Queremos honrar, Pai querido, todos aqueles que o Senhor colocou, Pai, na liderança, colocou, Senhor, ou em postos superiores, como povo do reino, queremos nos sujeitar a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Senhor, é por Tua causa, Senhor, que nós nos sujeitamos. Pai, muito obrigado. Pai, em Teu nome, Senhor, queremos repreender todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade que paira sobre nós, que paira sobre a Tua igreja, sobre a nossa família. Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, repreendemos, Senhor, Pai, todas as coisas negativas, nós confiamos em Ti, Tu és o cabeça da igreja, como Teu corpo, Senhor. Repreendemos o mal e também Te agradecemos pela vida do Tiago, pela Heleninha, Te agradecemos, Senhor, por cada irmão aqui presente. Muito obrigado, Senhor. Nossa vida é Tua, estamos em Tuas mãos. Dá-nos um corpo saudável para podermos servir a Ti, ministrar a Ti e honrar a Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Mais um hino? Vamos? Amém. Amém. Dá tempo.